Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e o programa de hoje será dedicado ao nosso amigo Luiz Eduardo, que desencarnou no final de novembro. Como vocês sabem, o Luiz foi um dos maiores incentivadores deste podcast e participou ativamente tanto dos episódios, principalmente dos temas palpitantes, como das aulas virtuais. E um dos preceitos espíritas é que a vida continua. É um preceito que nos enche de muito conforto. E temos certeza que o Luiz Eduardo está amparado no plano espiritual. Bem, e o Luiz e eu estávamos bolando alguns assuntos para tratar no podcast. E um deles era entrevistar o responsável pelo grupo CSI do Espiritismo, Imagens e Registros Históricos do Espiritismo. E hoje temos a felicidade de poder conversar com o pesquisador Carlos Sete Bastos, que criou em agosto de 2018 esse importante serviço de resgate da história do Espiritismo. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Antônio, pelo convite. É um prazer, uma alegria imensa aqui compartilhar o que nós pesquisamos com você e com seus ouvintes. Ah, legal. E temos muitas coisas para conversar hoje aqui no programa. Mas, Carlos, como surgiu a ideia de criar aí o CSI do Espiritismo? Por que você viu a necessidade de investigar fatos históricos relacionados ao Espiritismo? E esse trabalho todo é realizado sozinho ou por uma equipe? Por favor, conte-nos um pouco sobre isso. Contextualize para nós como funciona o CSI do Espiritismo. Quando eu me aposentei, e por ter trabalhado durante muitos anos numa área que era bastante dinâmica, área de logística, após a aposentadoria, sendo já espírita, eu vi necessidade de contribuir de alguma forma diferente em relação a tudo que eu havia feito até então para o espiritismo. Como a história da doutrina espírita era muito rica, mas nós não tínhamos informações detalhadas, a historiografia era muito pobre, nós não sabíamos, por exemplo, quem eram os médiuns que ajudaram Kardec para trazer as obras fundamentais, os opúsculos que eram resumo, enfim, todo o trabalho que foi feito durante aquele período, desde a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos até a desencarnação de Allan Kardec, período que muitos chamam de codificação, nós não tínhamos então esses dados. Eu resolvi então ir atrás, pesquisar, sempre com base em fontes primárias, em documentos de arquivos da França, principalmente arquivos municipais de Paris, arquivos nacionais da França, a Biblioteca Nacional da França, para ver se nós encontrávamos mais indícios, mais pistas de quem teriam sido esses personagens. E eu me inspirei, obviamente, na série CSI, que é uma série norte-americana que busca a identidade das pessoas, né? Então, uma pessoa que tinha sido perdida ou tinha, enfim, aquela análise forense para, a partir de alguns dados, algumas poucas pistas, chegar à identidade do personagem. E esse era o meu objetivo. E dessas várias pesquisas históricas, você começou a divulgar lá num grupo no Facebook, numa página no Facebook, né? Eu vou até deixar depois o link na descrição do episódio para quem tiver interesse e continuar acompanhando esse trabalho que é muito dinâmico. Agora, não demorou muito para esse conteúdo todo ganhar as páginas dos livros, né, Carlos? E nós vamos mencionar pelo menos 4 livros aqui nessa nossa conversa, todos eles uma ótima opção de leitura para as férias ou até como presente para as festas de fim de ano. E uma dessas obras, e eu quero começar aqui com o lado mais polêmico, é A Gênese, de Allan Kardec, da polêmica aos fatos, que foi lançado no começo deste ano, 2024. O livro traz várias imagens e documentos originais encontrados em diversos acervos espalhados pelo mundo e que foram encontrados pelos 3 autores, né? E aqui até para a gente ver que o Carlos não trabalha sozinho, né? Tem outras pessoas também. Nesse caso aqui em especial, teve o Carlos, a Luciana Farias e o Adair Ribeiro Júnior.
E uma das conclusões, me parece aqui, que vocês chegaram é que Kardec foi o autor das modificações introduzidas na quinta edição da Gênese, né? Um assunto que deu polêmica aí no movimento espírita. É isso. O que você pode falar sobre esse livro e sobre essa polêmica em especial, Carlos? Foi isso mesmo. O CSI do Espiritismo, que nós colocamos no Facebook, como você disse, é uma iniciativa totalmente minha. Mas, ao longo dos trabalhos, nós fomos nos reunindo com colegas que tinham o mesmo objetivo, e o Adair e a Luciana foram dois deles, que se dedicaram, junto comigo, a pesquisar com mais profundidade esta questão da hipótese que foi mostrada ao final falseada da adulteração da quinta edição de A Gênese. Nós encontramos a quinta edição de 1869 de A Gênese, quando se conhecia apenas a versão de 1872. Isso foi um marco, porque em 1869 nós ainda tínhamos Lemarri bastante distante da sociedade anônima, e era ele que se colocava, era nele que se colocava a culpa pela adulteração. Então, isso já mostrou que nós não tínhamos nenhum vínculo de Lemarri, que foi o continuador de Kardec na Revista Espírita, com essa eventual adulteração de A Gênese. Posteriormente, nós encontramos outros documentos, outros elementos que reforçaram a nossa convicção da autoria de Kardec, que foram uma carta do próprio Allan Kardec no final de 1868 para um tradutor alemão, e nesse manuscrito ele diz que está preparando a quinta edição, que metade já havia sido impressa, e que ele aguardasse, que ele iria mandar as cópias para que esse tradutor alemão utilizasse a última versão para esta tradução. E, finalmente, encontramos ainda, tanto nos arquivos da Livraria Lemarri, que acabou fechando, se não me engano, no ano passado ou no começo desse ano, mas, enfim, o Museu Allan Kardec Online adquiriu vários manuscritos dessa livraria. E, entre eles, nós encontramos um inventário feito por Amélie Boudet e Lemarri no ano de 1873, e nesse inventário nós encontramos tanto o livro A Gênese, de Allan Kardec, datada como sendo de 1869, e O Céu e o Inferno, também a quarta edição, que depois surgiu uma outra polêmica, teria sido adulterado, mas nós, através desse inventário, ficou muito claro que as edições foram preparadas por Kardec e lançadas logo após a sua desencarnação por Amélie Boudet, que foi responsável, então, por esse contrato, esse compromisso de Kardec com a editora. Émile Baudet, que foi a esposa de Allan Kardec. E, Carlos, você também tocou aí no assunto que eu já estava me preparando aqui para perguntar se vocês tinham se debruçado sobre as supostas alterações à revelia de Kardec no livro O Céu e o Inferno, que foi outra polêmica que surgiu aí recentemente no movimento espírita. Acho que a investigação sobre o livro A Gênese levou também à elucidação da polêmica sobre o céu e o inferno. Ou seja, as duas obras tiveram as modificações aprovadas por Allan Kardec, conforme a apuração de vocês. Aliás, eu vou deixar na descrição do episódio um link da página do Facebook do CSI do Espiritismo, que detalha todas essas informações que o Carlos comentou em sua resposta sobre os livros A Gênese e O Céu e o Inferno. Agora, Carlos, eu como um leitor, eu não estava entendendo essa tempestade em um copo d'água, né? Sobre, olha, modificaram, olha, adulteraram e tal. E eu vi com uma tempestade em um copo d'água, porque eu não vi nada de absurdo que alterasse assim, de uma forma significativa algum entendimento da doutrina espírita. Me pareceu muito barulho por nada ou um grande esforço para criar aí uma polêmica. Você também teve essa impressão? Ou para você realmente fazia sentido as modificações que foram feitas e realmente tinha aí um problema, merecia uma teoria conspiratória? Como que você analisa essa Não, eu questão? realmente não entendo porque de algumas pessoas
acreditarem que uma possível adulteração iria facilitar, por exemplo, que as ideias de Rustang e os seus 4 evangelhos, principalmente a ideia dele, que Kardec refutou, de que o corpo de Jesus era fluídico apenas, né, quando estava encarnado, quando nós sabemos que era fluídico, porque tinha o perispírito e também o corpo carnal quando esteve encarnado. Mas Allan Kardec deixou claro, mesmo na quinta edição, retirando um pequeno trecho referente a esse assunto, em vários outros trechos, nesse mesmo capítulo, Kardec coloca, é claro que Jesus teve um corpo carnal como todos nós. Então, a teoria da adulteração não fazia qualquer sentido. E nós nos debruçamos sobre ela apenas como curiosidade histórica. A polêmica que se seguiu depois, por exemplo, da nossa descoberta do volume de 1869 foi surpreendente para nós, porque até hoje muitas pessoas ainda cultivam essa teoria da conspiração. Exatamente. E é uma questão que, assim, fica difícil, né, aceitar. As pessoas têm aquilo, já colocaram aquilo na cabeça e não conseguem mudar e entender que eram situações muito frágeis, né? E aí você vê, olha, não é bem assim, a Terra não é plana. E aí as pessoas ficam um pouco incomodadas com isso. Mas, Carlos, você continuou aqui fazendo uma série de outras pesquisas e eu quero avançar um pouquinho aqui, porque nós temos outros livros ainda para falar, né? Você fez uma análise minuciosa, acho que poucas pessoas sabem disso, mas assim, você foi pegar atas e registros históricos dos grandes eventos espíritas, né, internacionais, eu imagino, né? E você foi notando, porque você falou agora do Rusteng, e nós até fizemos programas aqui, inclusive, mostrando como o Rusteng, a ideia de Rusteng, a ideia até mais religiosa e até a pouca preocupação com a questão de análise das comunicações mediúnicas, que era uma pedra de toque do espiritismo na época de Kardec, né? Tudo isso foi deixado em segundo plano, para não dizer em terceiro. E Rusteng fez muito sucesso aqui no Brasil, principalmente no começo do espiritismo. Mas o que me surpreendeu nesse livro aqui que nós vamos mencionar é que você percebeu que no próprio movimento espírita internacional, né, eu imagino, depois eu pediria que você me explicasse, começou a ter um afastamento dos rigores acadêmicos aí nos primórdios do espiritismo. Quer dizer, Kardec foi sendo esquecido, principalmente na parte de médiuns estrelados, palestrantes midiáticos, tudo isso muito centrado no aspecto religioso. E você registra isso no livro Espiritismo sob Investigação, avaliando a sua progressividade, que foi lançado em fevereiro deste ano, 2024. Ou seja, o próprio movimento espírita foi se afastando de alguns pontos essenciais definidos por Allan Kardec, não, Carlos? Sim, foi isso que aconteceu. Escrever esse livro, para mim, foi bastante libertador, digamos assim, porque no início do livro eu até coloco aquilo que Kardec pensava sobre o futuro da doutrina espírita, e ele deixa claro, tanto na Constituição do Espiritismo, que ele escreveu e publicou na Revista Espírita no final de 1868, que a doutrina deveria ser progressiva, correndo o risco de suicidar-se se ela não acompanhasse o desenvolvimento da ciência. É claro que hoje nós temos que questionar quais seriam os critérios para aceitar a inclusão de determinado ponto ao corpo doutrinário ou mesmo a retificação de uma ou outra questão. Mas, de qualquer forma, Kardec colocou nessa Constituição do Espiritismo a previsão de que de 25 em 25 anos deveriam acontecer congressos em que se discutiriam os princípios da doutrina espírita, não só aquelas questões secundárias, mas mesmo os princípios fundamentais. Então, Kardec deixa aberto. E o que nós vimos no final do século XIX e o início do século XX é que muitos congressos internacionais acabaram discutindo vários pontos, inclusive com a presença de muitos outros personagens que não eram necessariamente espíritas, embora tinham pontos de conexão, como os espiritualistas, que aceitam a comunicação mediúnica, mas, por exemplo, não aceitam a reencarnação. E tivemos congressos em Paris e também em outros países,
na França e em outros países, com a presença de espiritualistas, ocultistas, e no final desses congressos nós tínhamos as conclusões. E essas conclusões nem sempre estavam em linha com a doutrina espírita, e eram princípios fundamentais. Por exemplo, a reencarnação é um princípio da doutrina espírita. Sem a reencarnação, obviamente que nós não temos espiritismo. E nesses congressos, com a presença de espiritualista, a palavra reencarnação muitas vezes foi deixada para lá. Mas, de qualquer forma, existiam congressos em que o objetivo era discutir o conteúdo doutrinário e, eventualmente, aprimorá-lo. Depois da Segunda Grande Guerra, esses congressos deixaram de existir e tomaram um novo formato, principalmente com o objetivo de divulgação e não o objetivo de analisar uma eventual progressividade da doutrina espírita. Esses congressos têm, obviamente, a sua utilidade, que é a divulgação, mas não estão atendendo, digamos assim, àquilo que Kardec estava prevendo para deixar a doutrina espírita robusta ao longo dos séculos, que era justamente essa discussão para uma eventual correção de rumo em um ou outro ponto secundário. E, como você disse, e eu destaquei no livro, né, foi dado muito espaço para alguns médiuns, né, alguns expoentes do movimento espírita, e estes, fazendo a palestra de abertura ou de fechamento, traziam, evidentemente, muitos pontos positivos, mas também muitas opiniões pessoais deles mesmos ou de um ou outro espírito que lhes serviam de fonte de informação. O que era diferente, totalmente diferente do método adotado por Kardec, que era da concordância universal do ensino dos espíritos. Então, muitos podemos discutir como Kardec implementou esse método, mas o fato é que ele disse que utilizou o método, apesar do Livro dos Espíritos ter sido realizado com poucos médiuns, uma correspondência extensa que Kardec recebia acabava confirmando muitos daqueles princípios do Espiritismo. Então, é dessa forma que a concordância universal do ensino dos espíritos era obtido, diferente de um ou outro médium, um ou outro espírito, por mais reconhecidamente superior que eles sejam, que eles tragam a verdade conforme Kardec pesquisou. E isso é uma encruzilhada para nós do movimento espírita, né? Que você falou aqui. Quem é que define as novidades? Quem é que vai e aponta que tem que ser feita uma alteração? Nós não temos isso, né? E aí o movimento vai andando. E aí essas influências, quando você falou dos esotéricos, ocultistas e tal, eles entraram com tudo dentro do movimento espírita. E a gente vê muito isso, por exemplo, nos passes. Tem locais aí que fazem os passes para ativar os centros de força. Aí você tem que levantar a mão para o alto para captar uma luz. Vai em centros espíritas que tem lá uma luzinha azul para, né, fazer um equilíbrio. Tudo isso é, são coisas alienígenas, nem falo sobre karma, por exemplo, aqui nós já falamos muito aqui nos programas sobre karma e tudo mais, tudo isso veio, né, e foi sendo aceito assim de uma forma tranquila, isso sem falar nos médiums alçados à condição de praticamente papas, né, divindades, e os espíritos também, né, também quase deuses. Então tudo isso atrapalhou muito e está atrapalhando muito o movimento espírita. Você tem essa visão também ou você acha que faz, enfim, faz parte do processo, não tem muito o que fazer. Qualquer movimento desse tipo ele sofreria alterações da forma como aconteceu? Eu vejo que o movimento espírita aqui no Brasil, né, obviamente que sofreu essa influência religiosa desde Rustang, inclusive, no seu início, mas, sem dúvida nenhuma, uma forte influência da igreja predominante, né, que é a igreja católica. Então, nós acabamos encontrando essa mescla, tanto de espíritas oriundos do catolicismo, mas também que incorporavam essas novidades sem ter uma referência do trabalho feito por Kardec, que era um trabalho de observação, como ele diz, né? Era uma ciência de observação, então, de análise, enfim,
com profundidade, ele acabava fazendo esses tipos, essas análises para chegar às conclusões que finalmente iriam para as obras fundamentais. E o que nós vemos é que esse processo é natural e muitas pessoas, até hoje em dia, buscam a casa espírita mais para um tipo de socorro espiritual, para a busca de um conforto, para buscar a paz de espírito, coisas que, às vezes, são mais importantes num determinado momento da nossa existência, mas, uma vez curados, e aí é o problema que nós vemos no movimento espírita, né? As pessoas se tornam dependentes desse tipo de auxílio, sem se dedicar ao estudo, à maneira como Kardec, enfim, trabalhou e recomendava que os seguidores fizessem. Mas nós podemos mudar, né? Quando eu escrevi esse livro Espiritismo sob Investigação, eu vi o que Kardec estava propondo, que eram congressos, e qual seria a fonte de informação para esses congressos? Poderiam ser estudos de natureza científica, porque não? A ciência pode estudar muitos dos aspectos da doutrina espírita, por exemplo, experiências de quase morte, precisão mediúnica, né? Existem vários estudos triplo cego, né? Com todas as pessoas ignorando quem passa a informação para quem. Não vamos entrar em detalhes, colocamos isso no livro, mas existem esses estudos de natureza científica que poderiam ser apresentados em congressos, discutidos, bem como talvez grupos tendo cuidado de controlar o vazamento de informação, realizar reuniões mediúnicas da mesma maneira que Kardec realizava, buscando uma concordância universal do ensino dos espíritos. E neste grupo, que não vai ser uma pessoa, não vai ser o bom senso de uma pessoa, como foi o bom senso de Kardec, que analisará e que terá autoridade, digamos assim, para considerar um determinado novo elemento para ser integrado na doutrina espírita, objeto de novos estudos até que se consolide aquela informação sobre esse aspecto. É uma tarefa hercúlea, não custa a gente sonhar, mas que hoje as pessoas estão muito acostumadas, né? O médium teve a comunicação, logo é algo inquestionável. O movimento espírita ficou um pouco adestrado nessa maneira de consumir as mensagens mediúnicas, né? E também essa questão da religião, eu acho que eu concordo com você também, quer dizer, é uma coisa que as pessoas acabam indo mesmo, né? Quer dizer, tem um outro tipo de relação que tinha na época de Kardec, é um negócio mais consolador e tal, né? Nosso amigo Luiz Eduardo, que eu fiz aqui a homenagem no começo do programa, ele falava assim que, da forma como aconteceu o espiritismo no Brasil, nós viramos um catolicismo com reencarnação. E é um pouco isso, quer dizer, a gente acabou meio que adaptando diante da nossa cultura mesmo. Mas, Carlos, eu quero aglutinar agora dois livros que vocês lançaram e que tem uma parte mais focada em história na época de Kardec. Então vamos falar aqui sobre um deles é Espírito sob Investigação, resgatando parte da história. E é uma obra sobre a história da doutrina espírita na França. E o Carlos aqui buscou esclarecer alguns pontos obscuros ou pouco divulgados. Opa, Carlos, vamos lá. O que você pode falar para nós? O que você conseguiu descobrir e por que você viu a necessidade de escrever esse livro? Já não está tudo escrito sobre Kardec, já não está tudo revelado. O que mais você encontrou aqui para fazer esse livro que foi lançado no final de 2022? Esse livro tem três partes. Tem uma parte pré-Kardec, ou seja, sobre a vida de Rivaio, antes de se tornar Kardec. Temos a segunda parte, que é aquela que me motivou a iniciar as pesquisas, inclusive introduzindo tudo que pesquisávamos lá no Facebook, lá no CSI do Espiritismo, que é a parte dos médiums e espíritos que ajudaram Kardec durante esse período chamado de codificação, e uma terceira parte que cobre o pós-Kardec, após a sua desencarnação, o que aconteceu com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a criação da Sociedade Anônima por Amélie Boudet e assim por diante. A parte do meio, como nós dissemos, é a que traz bastante novidades
porque nós não sabíamos até então a identidade de praticamente nenhum médium. Tínhamos as irmãs Bodans, que acreditávamos serem crianças ou jovens, que uma se chamava Caroline e outra Julie Bodin. Bem, essas informações são equivocadas e vieram principalmente do romance de Canuto Abreu chamado O Livro dos Espíritos, Suas Tradições Históricas e Lendárias. Como a doutrina espírita, ou melhor, como o movimento espírita estava sedento de informações históricas e não as tinha, acabou assumindo que esse livro, que o próprio Canuto Abreu colocou no título, é de tradições, é de lendas, não é um livro de história. Mas o movimento acabou assumindo como se fosse. E nós descobrimos, como dissemos, pegando o que Kardec falou sobre as irmãs Bodin. Ele falou muito pouco, mas ele deu dois endereços, a rua Rochechouart e depois a rua Lamartine. Falou que as irmãs se dispersaram, que casaram em 1857, que uma se chamava Caroline B e a outra não deu o nome. Então, com esses pequenos detalhes, esses fiapos de evidências, nós fomos atrás de jornais da época, de livros da época, de registros de Estado Civil da época, para tentar descobrir a identidade dessas pessoas. E foi aí que descobrimos que as irmãs Bodin tinham, respectivamente, 28, pela Gi Bodin, a mais nova, que não se chamava Julie, e 30 anos, a Caterine Caroline Bodin, em 1857. Então, não eram nem crianças, nem adolescentes, mas já próximas aos 30 anos de idade. E nós descobrimos onde elas moraram, eram na rua Rochechouart, depois mudaram para a rua Lamartine, se dispersaram depois do casamento, que foi realizado em 1857, na mesma data, em agosto, e se dispersaram pela região periférica de Paris, na verdade, para aquelas cidades que ficam ao redor de Paris. Inclusive, uma foi para uma cidade, outra para outra, desencarnaram também nessas cidades, nos subúrbios da Grande Paris, digamos assim. Então, não foram para a Ilha Reunião, nem vieram de lá, né, como o Canuto Abreu havia dito. Então, esse foi um dos primeiros, uma das primeiras personagens que nós identificamos. Mas daí seguimos em frente com vários outros, como Celina Jafé, que nunca teve o Ruth, né? O nome dela era Céline Becquet, nós encontramos seu testamento, e para isso, antes, nós buscamos o seu inventário. E é um trabalho bastante que gasta-se muito tempo, porque nós temos que ir buscar esse detalhe de informação em almanaques, que são livros de endereços, né? Tem um almanaque chamado Almanaque dos 500 mil endereços de Paris. Então, nós temos que ir lá buscar alguma informação que conecte aquilo que nós sabíamos através de Kardec ou através de outra fonte confiável. Porque temos o risco também de encontrar homônimos, e temos que ter um cruzamento de informações para garantir quem é quem. Só para exemplificar um outro caso, Jorge, por exemplo, é um espírito que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, também no Céu e Inferno, além de várias comunicações na Revista Espírita. Quem era Jorge? Nós descobrimos, seu nome era Louis-Henri Georget, desencarnou, se não me falha a memória, em 1857, portanto, depois da publicação do Livro dos Espíritos, ou em torno da publicação do Livro dos Espíritos, da primeira edição. Ele foi professor de desenho da senhora Lescaut, que usava, na verdade, o pseudônimo de senhora Costel, que era uma outra médium utilizada por Kardec, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e era cunhado do senhor Dambel, que foi vice-presidente da Sociedade de Paris e secretário particular de Allan Kardec, e um médium de Erasto, que é muito conhecido, principalmente no livro dos médiuns.
Então, nós vamos encontrando a identidade desses personagens que mostram uma realidade um pouco diferente do que, eventualmente, algumas pessoas tenham, né? Porque muitos idealizam, achando que os espíritos que se comunicaram através dos médiuns seriam muito superiores, que esses médiuns também teriam uma personalidade ou eram pessoas inquestionáveis com relação à conduta, com relação, enfim, ao seu próprio estilo de vida, e nós vemos que eram pessoas comuns, como nós mesmos, né? Inclusive o senhor Dambel acabou tirando a própria vida, né? O que nos surpreendeu bastante quando descobrimos a maneira pela qual ele havia desencarnado. Mas isso traz a doutrina e o próprio Kardec, porque, como nós dissemos no início, falamos um pouco da vida de Rivaio, das suas dificuldades, dos problemas financeiros que teve, nos aproxima muito mais de todos esses personagens. Como eu falei, né, nós fizemos aqui um bloco de 2 livros históricos, porque eu tenho quase certeza que esse livro, O Espíritos sob Investigação, Resgatando Parte da História, acabou te motivando a fazer o outro livro que está sendo lançado agora, né, recém-lançado, Biografias de Kardec sob Investigação, Corrigindo Imprecisões. E lá no começo do livro há uma definição de que essa obra, né, Biografias de Kardec sob Investigação, Corrigindo Imprecisões, seria uma grande errata em relação às imprecisões que foram encontradas em várias biografias de Kardec. O que você destacaria? Quando eu comecei a fazer essas pesquisas, eu percebi que tinha muitas coisas na vida dele que estavam diferentes daquilo que o movimento espírita conhecia. Então, nós fomos pesquisar qual era a origem das informações, né? Quem disse que ele tinha vivido em Lyon? Porque o que acontece com os biógrafos de Kardec é que, partindo de uma fonte secundária, geralmente a grande parte das informações veio de um discurso feito por Lemarie em 1888 no Congresso Espírita de Barcelona. Depois, o Henri Sauce acabou utilizando muitas das informações desse discurso para escrever a primeira versão da biografia de Kardec, que ele publicou 3 revisões, né? A original e depois reviu mais 2 vezes. E muitos biógrafos mais modernos acabaram simplesmente reciclando a informação, agregando muito pouco valor, ou seja, não fizeram uma pesquisa às fontes primárias como nós nos dedicamos a fazer. E acabaram replicando erros, por exemplo, que Kardec teria vivido em Lyon. E essa informação, que, se não me engano, começou a ser divulgada equivocadamente por Henri Sauce, já tinha sido negada por Kardec quando ele estava vivo, nas páginas da Revista Espírita, se não me engano, num artigo que se comenta sobre os milhões de Kardec, né? E ele, refutando essa ideia, ele diz que nunca viveu em Lyon. Então, ele mesmo disse que nasceu e nunca viveu. Então, não fazia sentido ele ter feito, por exemplo, a escola primária em Lyon. Ele deve ter vivido na região de Bourg-en-Bresse, que era onde a mãe vivia e depois a avó vivia também, se não me engano, um dos irmãos que ele nem chegou a conhecer, porque havia desencarnado antes do seu nascimento, nessa região de Bourg-en-Bresse. Mas, assim, também várias outras informações equivocadas, como se ele teria sido maçom, se teria sido médico. E algumas dessas informações já foram refutadas por alguns biógrafos que estavam mais comprometidos com a pesquisa às fontes primárias, como o próprio Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, que publicaram uma biografia de Kardec, né? Kardec, uma minuciosa pesquisa biobibliográfica, se não me engano, é o título desse livro, que foi publicado em 3 volumes inicialmente, e agora a Federação Espírita Brasileira condensou em apenas um. Mas, assim mesmo, este livro traz a repetição de erros de outros biógrafos. Então, nesse livro, Biografias de Kardec sob Investigação, eu me dediquei a corrigir todos esses mitos
e descobrir qual foi a fonte originária desses equívocos. Então, eu cubro desde esses primeiros biógrafos, como, por exemplo, o Lemarri, o Saussure, mas também a Anne Blackwell, que no prefácio da primeira edição em inglês do Livro dos Espíritos colocou também uma biografia de Kardec, até biografias mais recentes, lançadas no final do ano passado, ou mesmo neste ano, em 2024, saiu uma biografia publicada por François Godin, que nós tivemos a oportunidade de analisar antes mesmo da publicação, e elencamos lá também alguns equívocos que foram encontrados. Agora, Carlos, eu reparei que o prefácio do livro, né, da biografia, Biografias de Kardec sob investigação, corrigindo imprecisões, foi escrito pelo pesquisador, o Marcelo Gulão Pimentel, que inclusive já foi entrevistado aqui no podcast para falar sobre a obra dele, O Método de Allan Kardec para a Investigação dos Fenômenos Mediúnicos. E o Marcelo, pelo menos na época ele estava, eu acho que ele ainda continua, ele estava envolvido lá naquele trabalho de digitalização e tradução das cartas de Kardec a partir do acervo do Canuto Abreu, que você inclusive já mencionou aqui em relação à obra dele. Sobre isso, Carlos, qual a sua avaliação até o momento desse trabalho? Quer dizer, está tendo, para você que gosta, que acompanha a parte histórica, que gosta de esmiuçar essas fontes de informação, isso está realmente rendendo algo relevante ou não? As descobertas divulgadas até aqui são interessantes, mostram um outro quadro, tem uma outra visão da vida de Kardec naquela época ou não? Nós temos vários acervos que acabam alimentando o portal do projeto Allan Kardec da Universidade Federal de Juiz de Fora. Não só o arquivo do Canuto Abreu, que está em poder da FEAL, da Fundação de André Luiz. Hoje em dia, os principais manuscritos têm origem no Museu Allan Kardec Online, do Adair Ribeiro, esse que adquiriu vários documentos da Livraria Lemarri, são milhares de páginas, tendo principalmente comunicações que foram utilizadas ou foram obtidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e também na Vila Seguir, que era a residência de campo, digamos assim, de Kardec. E esses manuscritos estão sendo disponibilizados junto com várias cartas trocadas por Rivail com Amélie Boudet, antes, portanto, de se tornar Kardec. Esse é o escopo do Museu Allan Kardec Online e também algumas cartas também de Kardec com Amélie Boudet que fazem parte do acervo Forestier da França. Então, a única parte que nós temos da época de Kardec, nesses dois acervos, são esses manuscritos, ou melhor, essa correspondência trocada com Amélie Boudet, porque eram correspondências particulares, digamos assim, do casal, época em que Kardec esteve também na Normandia, lá em Santa Adresse, preparando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos cartas da época de Rivaio e da época de Kardec na Normandia, trocadas com Amélie Boudet, e vice-versa, obviamente. E as cartas de Kardec com os seus correspondentes estão no arquivo da FEAL. E esse arquivo, não sei lhe dizer a razão, provavelmente desde a questão lá da não adulteração de a Gênese, que nós tivemos um conflito, digamos assim. Eu deixei de participar das atividades de digitalização. Na verdade, eu não trabalhava com a digitalização, eu trabalhava com os metadados, ou seja, a partir das correspondências, uma vez digitalizadas, transcritas e eventualmente traduzidas, eu buscava um dado, né, que estava lá naquela carta que nós pudéssemos explorar. Se fosse um livro, uma data, um nome de um personagem, né? Então, Kardec mencionou fulano, mandou carta para fulano. Quem era esse fulano? Então, nós íamos atrás desse tipo de informação e analisamos mais de 300 cartas. E tem informações muito interessantes nessas cartas, mas que nós não pudemos ainda compartilhar, porque elas não foram para a Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, foram analisadas, né, estão em algum banco de dados com essas informações, mas esperamos que um dia a FEAL
retorne esse trabalho junto com a universidade para que todo o movimento espírita possa ter acesso a essas informações. O pouco que foi revelado dessas cartas trazem apenas alguns detalhes que foram importantes para formar uma biografia mais precisa de Kardec, por exemplo, que ele não falava espanhol, não falava italiano, já tinha esquecido o alemão. Quando o primeiro biógrafo, Lemarri, né, naquele discurso, exagerou dizendo que Kardec falava todas as línguas da Europa, exceto o russo, né? Então, querendo idealizar Kardec, quando eventualmente ele não precisava de nada disso, né? Então, algumas informações vão nos ajudando a entender melhor Kardec e a sua personalidade, as influências a que esteve submetido, e essas cartas certamente nos ajudarão em muitos aspectos, mas como elas não foram divulgadas ainda, nós não temos autorização de comentá-las. Perfeito. E eu fico imaginando que, de repente, quem sabe nesse monte de carta não vai ter uma carta de Kardec falando que, olha, estou mandando lá para a gráfica com essas alterações, tanto o livro da Gênese quanto o céu e o inferno. Quem sabe não aconteça isso, né? Mas isso talvez demore um pouco, né? Demore um pouco, porque vai ferir certos interesses aí. Carlos, a conversa está ótima, né? Mas nosso tempo está no final. Mas isso é bom, né? Porque talvez nós teremos aí assunto para tratar em outras oportunidades aqui no podcast, conversar com um pouco mais de cuidado, alguns outros assuntos aí desses livros, mas acho que já deu para o nosso ouvinte ter uma noção de quanta informação que você aí conseguiu, né, do CSI do Espiritismo, conseguiu levantar, e eu acho que basicamente, é importante a gente se conectar com essa história e tirar um pouco dos mitos, das fantasias, a questão aí envolvendo tanto o Espiritismo quanto o Allan Kardec. Você concorda com isso também? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que cada vez mais nós nos aproximamos da verdade. É claro que sempre estaremos ainda distantes da verdade absoluta, mas o nosso objetivo é sempre estar cada vez mais próximos dela. Muito bem. Carlos, olha, muito obrigado. Conversamos aqui com o pesquisador Carlos Sete Bastos, que criou em agosto de 2018 o CSI do Espiritismo, Imagens e Registros Históricos do Espiritismo. Falamos um pouco sobre 4 livros lançados pelo grupo: A Gênese de Allan Kardec, da polêmica aos fatos. Espiritismo sob investigação, avaliando a sua progressividade. Outro livro: Espíritos sob investigação, resgatando parte da história. E, finalmente, o último livro, que foi lançado agora no final de 2024, Biografias de Kardec sob investigação, corrigindo imprecisões. Na descrição desse episódio, vocês encontram os links para essas obras, tá? E faço aquele pedido fraterno para que você curta o nosso episódio, principalmente se você estiver ouvindo pelo YouTube. Aproveite também para seguir o Espírito do Evangelho nas redes sociais e na sua plataforma preferida de áudio. Link na descrição do episódio. E na semana que vem, excepcionalmente, nós teremos um episódio novo, porque sempre fazemos a cada 15 dias, mas para não cair em cima do Natal, eu vou antecipar uma semaninha. Então, semana que vem tem episódio novo que vai ser o último desta temporada. Isso é importante. O último episódio da temporada na semana que vem, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus.